Bom, pessoal, saindo aí, né, dessa abordagem que nós já tivemos sobre firewall, vamos agora entrar na questão da necessidade do monitoramento não somente do perímetro, mas sim o monitoramento interno do perímetro. Por quê? Porque houve uma evolução. O ambiente computacional, o ambiente da rede, a forma com que você protegia o seu ambiente interno do externo mudou. Antigamente você tinha um bolsão de segurança, ou seja, você tinha um muro que separava a tua casa do mundo externo. Mas fazendo um comparativo com uma residência, chegou um momento em que você precisava prover acesso agora às pessoas que moravam fora do teu terreno a determinados cômodos da tua casa. E aí você precisava fazer uma vigilância diferenciada. Por exemplo, o terraço da tua casa, que é o local onde você recebe todo mundo, você aplicava um nível de segurança. A sala da tua casa, onde somente determinadas pessoas poderiam entrar, você colocava um outro nível de segurança. Já dentro do quarto, da cozinha, você ia restringindo cada vez mais. Então, há necessidade agora de você fazer esse policiamento do ambiente interno da tua empresa. Então, vejamos que houve uma abordagem de mudança, onde o monitoramento de perímetro passou para o monitoramento interno, e agora você tem o conceito de bolsões de segurança, ou seja, aquela tua rede que era tratada de uma única forma, ela passa a ser segmentada em setores, em bolsões, em regiões, como você queira chamar, e o acesso a esses recursos vai ser controlado de maneira diferente. Você vai impor controles de acordo com o nível de visibilidade, com o nível de acesso que você deseja prover para o seu parceiro externo, né? Essa é que é a grande ideia. Então, pessoal, essa mudança de abordagem começou a acontecer. Paralelamente a isso, a gente tem que começar a enxergar a evolução do ambiente no qual a tua rede se encontrava. Então, você veja que o ambiente mudou. No início, as organizações eram completamente desconectadas das redes públicas. Não havia necessidade da empresa interagir. Se precisasse interagir, ela interagiria, mas não existia uma conexão com as redes públicas. Ou seja, a rede pública era restrita ao meio acadêmico, ao meio militar, e devagarzinho as empresas começaram a ser inseridas nesse contexto. Mas, em hipótese alguma, visualizou-se de forma ampla nos primórdios aí da internet que essa infraestrutura ela seria o meio de comunicação, a via de acesso entre as diversas empresas. Então, nesse contexto, o que é que acontece? Passaram as empresas a se conectar com suas filiais, com as suas parceiras, através de conexões dedicadas. Ou seja, imagina agora que eu tenho a empresa A com a mesma empresa A, sendo que filiais em cidades diferentes. Então, aí, nesse contexto, você consegue visualizar de uma forma bem mais ampla, bem mais tranquila, o uso do frame relay, o uso dos links dedicados, o uso das LPCDs. Então, você tinha toda uma estrutura montada só para interligar essas duas organizações e nada mais. Você tinha um custo caro, mas era um custo necessário para você viabilizar a comunicação entre duas empresas que estavam geograficamente separadas, mas que faziam parte do mesmo domínio da aplicação. Ainda nesse momento, um firewall era suficiente. Às vezes, nem firewall você tinha, porque você não tinha esse conceito aí de perímetro público. Mas, nesse momento, aí, o mínimo de segurança era preciso. A partir daí, começou a acontecer aquele acesso remoto por modem, ou seja, uma evolução natural era que as pessoas externas à organização, fossem elas servidores da organização, fossem elas parceiros comerciais, necessitassem acessar a parte interna daquela rede para transações comerciais, para cadastramento de pedidos, para inclusão de dados, enfim, uma série de coisas. Então, começou-se a demonstrar a necessidade da pessoa mexer na rede a partir de um ponto externo a ela. Então, se observa aí que começou a se desenhar o ambiente que hoje nós estamos inseridos. A partir daí, começou-se as redes a se conectarem à internet, a necessidade de um policiamento cada vez maior no que diz respeito ao contexto de firewall, da vigilância do perímetro, mas era algo muito modesto ainda. A partir do momento que você começa a prover serviços para a internet, ou seja, você começa a oferecer o seu conhecimento, os seus dados, o seu portfólio de produtos, o seu catálogo de produtos e serviços para o mundo externo, aí sim você começa a ter agora um esquema de vigilância diferenciado. Então, você começa agora a segmentar a sua rede, que antigamente ela era vista como um monobloco, como uma coisa só, em determinados bolsões de segurança, onde você começa a disponibilizar níveis de acessos diferenciados. E aí, meu amigo, a partir do momento que você disponibiliza não somente mais para o público interno, você começa a disponibilizar para o público externo, você começa a ter um sentimento de que uma vigilância maior precisa ser efetuada.
E é nesse momento, nesse ínterim aí, que vai acontecer o seguinte: você vai prover também acesso aos seus bancos de dados, e aí a coisa se complica. E a coisa se complica por quê? Porque um acesso a um banco de dados pode ficar não tão assim evidente nesse primeiro momento, mas é algo muito crítico. Quer dizer, eu vou disponibilizar uma informação cuja manutenção é importante para aquela organização, e agora você precisa disponibilizar, você precisa também garantir que aquele material disponibilizado também está sendo salvaguardado da forma adequada. E é nesse contexto que você começa a enxergar, se você também conseguiu concluir que a vigilância ao que está dentro da tua rede, ela tenha tanta importância quanto a vigilância do perímetro, você já está começando a visualizar a necessidade de sistemas que vão rodar dentro da tua rede. Fazendo um paralelo a uma residência, a gente tem o seguinte, né, que o firewall de uma empresa, onde a empresa é a residência, o firewall seria o muro que separa essa empresa do mundo externo, que separa essa rede do mundo externo, que separa essa casa do mundo exterior. Agora, é o único mecanismo de segurança? Não, ele por si só é suficiente de forma alguma. Até porque se alguém pular esse muro, vai ter acesso às informações, vai ter acesso aos ativos daquela casa. Então você precisa de alguém que vá tomar conta num perímetro mais interno, numa região além muro, além firewall. Esse alguém a quem me refiro são os IDS e os IPS, né? Então, o acrônimo IDS, né, ele é Intrusion Detection System, e ele serve para detectar atividades suspeitas, impróprias, incorretas ou anômalas. Então, dessa forma, né, pessoal, a gente percebe aí a importância de um sistema de detecção de intrusão. Vamos fazer um comparativo a um cachorro, né? A partir do momento que o muro não foi suficiente, alguém tem que dar o alarme dentro daquele território. E esse território, né, que a gente está fazendo um paralelo de uma residência, de uma casa com uma rede, seria um sistema de detecção de intrusão. Ele sim avisaria se o firewall não foi suficiente ou se de repente um ataque partindo de dentro da própria rede com destino a uma região interna, que pelo firewall jamais seria detectada, ele cobriria esse intervalo aí anteriormente não previsto. Então, ele é um complemento do firewall, porque ele analisa todos os serviços permitidos, né? É importante a gente retroagir um pouquinho no tempo, pessoal, e voltarmos aos ensinamentos nossos de firewall. Temos que perceber o seguinte: o que é que o firewall permite? O que é que o firewall filtra e onde é que ele não filtra? Olha, o firewall ele vai filtrar de acordo com a política da empresa. Tudo aquilo que for proibido pela política da empresa deverá ser proibido pelo firewall. Tudo aquilo que for permitido, por ele deverá passar. Agora, a partir do momento que você faz um uso ilegítimo de um serviço que está realmente autorizado, você precisa de uma camada adicional de segurança. Porque sob a ótica do firewall está tudo bem, mas numa região mais interna você pode perceber que a coisa não está bem assim, que pode necessitar de um complemento maior. Então aí é onde entra o IDS. Ela é, em regra, gente, é uma ferramenta passiva. Agora, essa passividade, eu já coloquei um asterisco aí para que você nunca se esqueça. A passividade de um IDS não quer dizer que ele é uma ferramenta inerte. Nós vamos ver que existe a ferramenta que é entendida como IDS ativo e o IDS passivo. O IDS passivo ele é aquele IDS que ele gera alarmes e deixa as condutas de resolução do problema por parte de alguém que não é ele. Ou seja, ele não toma as providências, ele avisa que aconteceu um problema, ele avisa que existe uma atividade suspeita, ele avisa que tem algo que merece uma atenção especial. A entidade, a pessoa, o indivíduo, o mecanismo que vai tomar conta desse problema é algo que está fora do escopo do IDS. Obviamente que existem outros IDS cuja passividade tem que ser analisada de uma forma melhor. Até porque hoje em dia, né, a tendência nos concursos públicos é que a verdade ela vá se aproximando muito da mentira. Até um tempo desses aí, eu costumo dizer isso e repetir em sala de aula, até um tempo desses em sala de aula, eu sempre digo que era muito fácil você diferenciar um IDS de detecção de um IPS de prevenção. Um gerava alarmes e o outro tomava as providências. Entretanto, a diferenciação ela não está sendo mais tão bem clara nas provas mais recentes de concurso, né? Até porque o IDS ele age de um jeito, bem parecido com a forma passiva, mas ele pode ter um certo grau de atividade. E daqui a pouco a gente vai conversar. Eu abri esse parênteses, na verdade, para que você entenda o porquê desse asterisco que está aí na ferramenta passiva. Já já nós abordaremos esse tema com mais propriedade. Seguindo adiante, vamos falar agora aqui do IPS, né? Então vamos colocar aí como imagem, né, para a gente fazer uma associação mental de uma ferramenta mais robusta.
Na verdade, o que é um IPS? Ele é um IDS que opera de modo inline, ou no modo inline. No modo inline com quem? Com o Firewall. Quer dizer, ele é um parceiro ali que está trabalhando de forma muito alinhada com o Firewall. Ele tem capacidade de interagir com o Firewall. E dependendo da posição que você coloca esse IPS, se você coloca ele atrás do Firewall, na frente do Firewall, você tem vários sabores de como organizar isso aí. Mas o interessante para você diferenciar é que toda vez que há uma afinidade maior entre o IPS e o Firewall, você está diante de uma ferramenta de prevenção de intrusão. Ou seja, o IPS significa, né, Intrusion Prevention System, e ele vai trabalhar de maneira que ele vai ter uma postura mais ativa. Ele é uma ferramenta que admite posicionamentos, como eu acabei de falar, antes e depois do firewall. Ele passa a ser uma ferramenta ativa, o que não quer dizer que o sistema de detecção, o que nós vimos ainda há pouco, seja uma ferramenta meramente passiva, né? Calma que a gente vai ver bem isso aí. Existe um ponto diferencial que hoje, pelo menos, a gente vai conseguir matar provas de concurso baseado na diferenciação que faremos já já. Bom, seguindo adiante aqui, vamos a falar um pouco das metodologias de detecção. Como é que os sistemas de prevenção, como é que os sistemas de detecção, eles têm de se comportar para poder detectar aquela atividade suspeita, aquela atividade anômala, aquela atividade indesejada. Olha, existem duas formas de se fazer esse tipo de detecção. A primeira delas é a Knowledge Based Intrusion Detection, ou seja, você vai ter uma base de conhecimentos, uma base de dados contendo todos os ataques que se derivam do conhecimento de especialistas humanos. Ou seja, é preciso que um ser humano cadastre em algum lugar a assinatura daquele ataque. E toda vez que o IDS, que o IPS se deparar com uma situação um pouco diferenciada, ela vai ter que consultar aquela região, aquela base de dados. Fundamenta-se em base de dados com informações sobre ataques conhecidos, né, gente? Se depende de um especialista humano para cadastrar aquela informação, a gente parte do princípio que há necessidade de que alguém cadastre os comportamentos necessários. A ferramenta por si só, ela não vai adivinhar nada, ela não vai prever nada, ela não vai ter uma heurística de análise comportamental. Então, nesse caso, ela geraria poucos falsos positivos se comparados à outra metodologia, que é a baseada em comportamento, ou behavior based. Por que ela gera falsos positivos? Porque não tem jeito dela marcar alguém como sendo uma atividade anômala, quando, na verdade, essa atividade é uma atividade normal. E nós vamos entender o porquê. Abrindo agora espaço para que nós conversemos sobre a detecção de intrusão baseada em comportamento, ou Behavior Based Intrusion Detection, a gente tem que as intrusões podem ser detectadas com base em desvios de comportamento dos usuários ou dos sistemas. E como é que isso acontece? Isso acontece a partir do momento em que você tem um comportamento suspeito diferente do padrão. E esse comportamento ele vai ser considerado intrusivo. Então, imagine o seguinte, você coloca o seu ambiente para funcionar, e esse seu ambiente pode ser um PC, pode ser uma rede, pode ser qualquer coisa que você defina o escopo, e a gente vai ver mais adiante qual é a diferença entre um sistema que trabalha numa rede, do sistema que trabalha num host, ou do sistema que ele mapeia, que ele vigia, que ele toma conta somente de um protocolo. Então, baseado em comportamento, como é que seria? Você coloca o teu sistema para funcionar, ele vai analisar aquele teu ambiente por determinado período de tempo, e tudo aquilo que ele colher naquele período de tempo, ele vai interpretar como sendo uma ação legítima, uma ação verdadeira. E a partir do momento que você tem essa ação tida como verdadeira, tudo aquilo que tiver abaixo daquele limiar ou acima daquele limiar, ele vai considerar como sendo intrusivo. Então é muito complicado você definir que aquele comportamento é um comportamento normal. Mas você tem, obviamente, essas duas formas, não cabe a mim discutir qual é a melhor, qual é a pior, isso vai depender do caso. Então, gente, tudo aquilo que você está vendo aí do lado esquerdo, que é a detecção de intrusão baseada em conhecimentos, você vai ter uma base de dados, uma base de assinaturas, uma base de comportamentos já analisados por alguém que foram tidos como suspeitos. A partir do momento que você parte para o lado direito do slide e você tem aí um sistema de detecção de intrusão baseado em comportamento, você vai ter que analisar o comportamento daquele ambiente em um determinado período, estabelecer uma tolerância mínima e uma tolerância máxima baseada naquele comportamento que você analisou, e tudo que tiver dentro daquilo que você acabou de analisar vai ser considerado tranquilo. Tudo aquilo que tiver fora, seja para menos ou para mais, vai ser considerado intrusivo. Então essa é que é a ideia, né? São essas duas metodologias de detecção. Bom, a partir do momento que
tanto o sistema baseado em comportamento, como o sistema também baseados em conhecimentos humanos, em bases de conhecimentos, você tem dois resultados possíveis. Ou seja, o resultado que é normal é o que se deseja, ou seja, o tráfego considerado suspeito, ele vai ter que ser detectado como suspeito, ou seja, tratar o bandido como bandido. E o tráfego legítimo é você tratá-lo como tráfego legítimo, ou seja, tratar o mocinho como mocinho. Isso é o comportamento tido como normal. Agora, o comportamento anormal que você tem que minimizar é você pegar um tráfego suspeito e não detectar, ou seja, o bandido ele entra normalmente, o bandido passa sem ser percebido, ou um tráfego legítimo ser detectado como suspeito. É o que acontece quando o mocinho ele é interpretado como se bandido fosse. Isso aí é muito comum, essa última observação que nós acabamos de fazer, ela é muito comum naqueles sistemas baseados em comportamento, porque nem sempre a mudança de comportamento indica uma atividade maliciosa. Por exemplo, imagina que o teu sistema baseado em comportamento ele rodou e percebeu que a tua atividade de CPU era sempre entre 30% e 50%. Se em algum momento, durante a operação normal, você colocar a sua CPU para funcionar e essa CPU ela extrapolar os limites e for para 90%, imagina que você está ripando um vídeo, ou que você está desfragmentando determinado conteúdo, ou que você está rodando um aplicativo que consome muitos recursos, esse comportamento ele pode ser encarado como um comportamento anômalo. Por quê? Porque ele não se enquadrava dentro daqueles padrões no momento que você rodou a ferramenta, durante aquele momento que ela vai farejar o comportamento correto. Então é muito importante a gente perceber o porquê daqueles sistemas baseados em bases de conhecimento, baseados em assinaturas, baseados em conhecimentos prévios, ser um pouco diferente daquele baseado em comportamento, uma vez que esse comportamento ele gera muito mais falsos positivos do que os primeiros. E aí, pessoal, vem a questão dos pontos de implementação, né? Agora a gente tem que começar a perceber que o que vem antes do IDS ou do IP de prevenção S é o local onde ele vai ser instalado, é o local que ele vai trabalhar, é o escopo de atuação. Então vocês vejam que essa letrinha aí, o H, ele mostra que você tem um IDS baseado em host. Ou seja, o escopo dele de trabalho vai ser uma máquina. Ele tem uma vantagem que é analisar o passado. Por que é que ele analisa momentos passados? Porque ele tem condições de enxergar os arquivos de log do sistema. E uma vez que você analisa os logs, você nada mais vai estar fazendo do que analisando o passado daquela máquina. Tudo bem, pode ser que aquilo ali não seja mais tão eficaz naquele momento, mas você tem uma informação adicional, você tem mecanismos adicionais para munir o administrador da rede, o administrador dos sistemas, de elementos que aconteceram no momento pretérito. E nós temos também aí que ele detecta ataques físicos ao computador, por exemplo, a abertura da carcaça da CPU. Se a sua CPU for dotada de sensores, isso aí vai ser identificado, vai ser acusado como uma atividade não prevista. Detecta também ataques criptográficos. E aí, gente, esses ataques criptográficos, a gente tem que ficar bem atento, porque essa detecção ela diz respeito aos ataques que vêm da rede, que trafegam na rede de forma criptografada. Por quê? Porque a partir do momento que aquela criptografia que é aplicada somente para o dado em trânsito, a partir do momento que ela chega na placa de rede da tua máquina e sobe a pilha de protocolos, dali para frente ela está decriptografada, ela não está mais de forma ilegível. Por isso que o HIDS ou o HIDS, né, ele consegue detectar. Já o Network Based, né, você observa que a sigla IDS é exatamente a mesma, entretanto ela é baseada em rede, né, ela é uma Network Based IDS. Monitora o tráfego do segmento de rede, ou seja, o host ele vai fiscalizar somente o host, a rede ele fiscaliza a rede. Quem fiscaliza o host não fiscaliza a rede, quem fiscaliza a rede não fiscaliza o host. Ela faz a detecção de ataques à rede em tempo real, ou seja, é o que está passando ali na rede, é o que vai fazer a interpretação dos pacotes funcionar, é o fato dela trabalhar diretamente na rede de computadores. E você tem várias partes. Esse sistema agora ele não é mais uma entidade de software. Você tem aí os sensores e o console. O console é aquela região de controle que vai receber as informações dos sensores e esses sensores estarão espalhados por toda a rede. Até porque as redes que são segmentadas por switches, elas têm um tráfego um pouco mais compartimentado do que uma rede que está interligada por um hub, né? Por um concentrador menos poderoso. Então, dessa forma, há necessidade de você espalhar sensores em diversas regiões da sua rede. E o comparativo final, para a gente ficar sempre atento, que hoje é o que é importante para você detectar um sistema do outro, é a questão da recuperação do ataque ou
da questão aí da prevenção do ataque. Ao passo que os IDS se recuperam do ataque, os IPS previnem o ataque. Os IDS eles geram basicamente alarmes e os IPS executam contramedidas. Né? E a natureza dos IDS, diferentemente do IPS, né? O IPS ele tem uma natureza iminentemente ativa. O IDS ele pode ter dois tipos. O passivo, aquele que só assovia, que só late e deixa que alguém tome as providências. E também tem aquele que tem a natureza ativa. Entretanto, gente, essa atividade é pós-detecção, ou seja, ele vai se recuperar do ataque. Ele não vai tomar providências para que o ataque não se concretize, que é o que acontece com o IPS. Outro termo que pode ser usado para você diferenciar também um do outro é o fato do sistema de prevenção de intrusão ele está operando em modo inline com o firewall. Então, você tenta capturar essas palavras-chave no comparativo entre um e outro que você vai conseguir diferenciá-los tranquilamente.